Domingo passado eu comentei com vocês sobre o fato de Deus nos corrigir, alguém lembra? Provar, né? Nos açoitar, lembra disso? Ele nos açoita, corrige, repreende. A mensagem de hoje vai na sequência, tá? A gente vai comentar um pouquinho mais de algumas coisas que a gente tem que estar atento, melhorar, por atenção na palavra, para a vida ficar melhor. E eu comecei lendo o culto anterior, nós vamos fazer um resumo do da manhã e depois a gente segue mais um pouquinho. E está no Salmo 119, no versículo, já vamos direto, Salmo 119, o versículo é o 65. Salmo 119, versículo 65. E o salmista mostrou aqui sobre essa repreensão de Deus. Às vezes o castigo de Deus na nossa vida é importante. Deus me livre, pastor, Deus me castigar. Não, quem não pode castigar a gente é o diabo. Mas Deus não, Deus é amor. E qual é o pai que não castiga o filho? Está lá, nós lemos semana passada. Qual é o pai que não castiga o filho que ama? Qual é o Deus que não castiga o filho dele, se precisar? No sentido de castigar não é maltratar, mas é corrigir, proibir, exortar, isso vai acontecer. E no Salmo 119, versículo 65, diz assim: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Então Deus nunca vai fazer o mal para a gente. E se a palavra for dura, vai ser o bem. Quando que você vai perceber que é boa? Só depois. Quando a pessoa é castigada, ela paga um preço, ela é punida, na hora da punição ela fica triste, chateada, aborrecida, revoltada. Mas depois ela vai reconhecer que foi bom, porque livrou ela de algum lugar ruim, de alguma destruição futura. Então Deus sempre é bom. Diz, fizeste bem ao teu servo, segundo a palavra. Então não é segundo aquilo que Deus vai, citei de manhã, se Deus abençoar você financeiramente, Ele fez o bem para você. Se Ele abrir uma porta para você de grandes oportunidades, fez o bem. Mas Ele faz o bem segundo a palavra. Se Ele te repreender também, Ele está te fazendo o bem. Não é só o bem de te dar alguma coisa, é o bem de cuidar de você. Se Ele te corrigir, te proibir até de alguma coisa, não vá, então Ele está te fazendo o bem. Nunca Deus vai fazer o mal para a gente. E o versículo seguinte diz: ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Diga amém. Deus, sempre que a gente olhar para a palavra, por meio dos mandamentos dele, por que a gente erra? Tirou os olhos do mandamento da palavra. O que deu errado? Eu não sei que está dando errado. Alguma coisa a gente deixou de observar os mandamentos. Os mandamentos de Deus, se forem praticados, irão nos guardar de todo mal. Deixei de olhar para os mandamentos. Vai começar a dar errado. Vai começar a ter problema. Versículo seguinte, 67 agora. 67. Antes de ser o que, gente? Afligido, andava como? Errado. Olha esse versículo. Que lição que ele fala aqui para a gente. Antes de eu ser corrigido, passar por aquela amargura, eu andava errado, mas não sabia, né? Mas agora, guardo a tua palavra. Então, antes de ser corrigido, ele não estava guardando a palavra. Quando Deus te corrigir e me corrigir, é porque a gente não está guardando a palavra. Aí o que ele ensinou está passando despercebido. E a gente começa a ter os problemas, mas se olhar lá na base da palavra, deixamos de praticar algumas coisas, de fazer algumas coisas. E se a gente orar? Mas se deixar a palavra e orar, não adianta. É como você começar a construir a casa errada e foi até a metade, começar a orar para dar certo para cima. Não vai dar. Não tem como. Você começou a subir a casa errada, aí eu vou orar para Deus endireitar a parede. Não, essa é parte sua, tem coisa que eu não estou fazendo. Não adianta orar, tem que corrigir. Deus, então o que é? E se for preciso, então, desmontar a casa, se for uma construção física, né? Ora, se está errado, é melhor desmontar tudo agora, prejuízo agora, e reconstrói tudo certinho. Mas não adianta eu ficar orando ali, a casa está torta, Deus ajuda. Não, não vai adiantar isso. Eu preciso ter a palavra comigo para dar certo. Então, deu errado, saiu da palavra, caminhos errados, é a correção. E ele disse, a minha alma foi afligida, amargurada, e depois que eu fui, é que eu descobri que eu estava andando errado. Nós não podemos andar errado. Será que a gente não está andando errado? Vivendo errado? Caminhando? Pensou, você está caminhando errado. Está vivendo uma vida errada. Se eu estou vivendo uma vida errada, vai dar errado. Se eu não estou praticando o que tem que ser praticado, vai dar errado, vai. Todo caminho errado leva ao lugar errado. Quando que ele descobriu? Quando Deus o puniu. Quando Deus o corrigiu severamente ou duramente e afligiu. Versículo agora 71. Foi-me bom
ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Diga amém. Olha o que ele fala agora. Foi bom para mim ter sido afligido, porque aí aprendi a palavra. Então, se uma pessoa estiver errada, não adianta a gente passar a mão na cabeça dela e dizer assim, ó, está tudo bem. Não está tudo bem. Se ela estiver vivendo errado, senão você está certo. Não fala está certo. Ela precisa de alguém que fale a verdade. Se ela está vivendo mal, não adianta procurar alguém e dizer, ó, tá bom, siga Deus. Deus é contigo, Deus é comigo, quando eu estou andando no caminho certo. Se Deus está me corrigindo, não adianta você dizer para mim assim, pastor, está tudo ok. Não está tudo ok. Só como exemplo, para você que não vai ser o texto de agora, mas o Ezequias ficou doente, doença mortal, caiu na cama, ele ficou esperando ajuda, diz que veio o profeta Isaías, profeta tem que falar a verdade, diga amém? A palavra não pode ser maquiada, a verdade é a verdade. Por que você está sofrendo? Porque alguma coisa ele deixou de fazer, ele tinha que falar a verdade. Por que a situação está ruim? Porque tem algo errado com você. Ah, eu não sei por que, tem algo errado. Ele foi, chegou até o Ezequias e disse assim, olha, assim diz o Senhor é Senhor, acabou. Foi uma pancada, foi uma correção dura. Põe a tua casa, tua vida em ordem, que você vai morrer e você não vai viver mais. Foi taxativo, você vai morrer. Você recebesse uma mensagem dessa, você vai morrer, você faz o quê? Vixe, pastor, entra em pânico. Não, você tem que entrar na oração. Tem que buscar Deus. Deus já avisou, põe em ordem, está em desordem a tua casa, está fazendo tudo errado. E se a gente olhar para a nossa casa, vai ver que tem um monte de coisa que você põe em ordem. A vida espiritual, tem coisa fora de ordem. Qual que é a ordem? Está na Bíblia. Ele falou aqui no Salmo, eu aprendi os mandamentos. Está fora dos mandamentos, Deus ensinou de um jeito, estamos vivendo de outro. Deus pôs a vida de um jeito, estamos caminhando para o outro. Vai dar certo? Não vai. Ele chega para Ezequiel, põe ordem. Se pôr ordem, Deus vai te abençoar. Foi dura a palavra. O que ele fez? Mas então me cura. Ele nem lembra, a doença não é nada para Deus. O que ele foi resolver? A vida está em desordem. Aí pôs o joelho no chão, virou o rosto para a parede e orou, e chorou, e pediu perdão para Deus, que ele fala em Isaías, depois que ele pede perdão, depois de orar, Deus ouve a oração e manda Isaías voltar lá e diga para ele que ele vai viver mais 15 anos de vida. Que eu ouvi a oração dele, ouvi as lágrimas dele e vou acrescentar. Aquela doença não era nada para Deus. Para muita gente não é. Pastor, mas é uma doença mortal, a pessoa está vegetando. Deus ressuscitou Lázaro, 4 dias, estava sepultado. Porque às vezes o problema não é a doença, o problema é a vida espiritual que está fora da palavra. Está andando errado, um monte de gente está andando errado. Alguns que você até instruiu, sai desse caminho, ele não saiu. Que eu até instruí, sai desse caminho, ele não saiu. Alguns que nós pedimos, sai dessa vida, ele não saiu, que você pediu para alguém, para de andar errado, você falou, a pessoa orientou, ela não deu ouvido, e tem gente ouvindo hoje, e vai continuar, tem que sair do caminho errado, ela tem que ouvir a repreensão. Não sei se você assistiu, para quem estiver assistindo, a gente está gravando, vai à televisão um tempo aí, mais para frente, mas teve uma senhora doente, estava passando por uma luta muito grande, e ela gravou a novela da vida real, vocês vão ver essa semana, e aí passou ontem, no programa missionário. E a amiga dela, por ver a luta dela muito grande, convidou, ela era de outra igreja, ela não gostava da igreja, e disse assim, ela falou, nem chamei ela para ir na igreja, assista o missionário, Deus vai dar uma bênção para você, assista. Ela falou, eu não quero ouvir aquele homem de boca mole, não. Chamou o missionário de boca mole. Ela falou, eu não gosto de ouvir aquele homem, aquela boca mole dele falando, eu não gosto. Mas por que ela não gostava? Porque esse homem tinha a palavra que ia abençoar a vida dela. E às vezes a pessoa busca um jeito de resolver que não é o certo. Aí se você tiver a palavra para a pessoa, você vai falar a verdade. Ó, assim diz o Senhor, você precisa mudar. Você tem que mudar. Aí chega alguém, não, o importante é ser feliz. Ó, mudou a palavra. Ela começou a assistir, ela começou sem gostar, olhou para ele, gostar, e a palavra foi entrando, depois ela conta na novela. Ela falou, gente, ele não é boca mole não. É uma pregação humilde, mansa. Deus falando comigo, mudou a vida. Ela contou o testemunho e foi abençoada. Está gravado, vai passar essa semana. Alguém viu esse testemunho? As irmãs viram. Viu também. Irmãos, tem que ser a palavra, não pode ser outra coisa. Assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, é para pôr em ordem mesmo. Acerta a vida, é para acertar mesmo. Põe em ordem, é para pôr, não tem jeito. Ah, eu não vou fazer, é para fazer, acertar é ação. Põe a tua casa em ordem, você vai morrer, e avisou. Pensou morrer doente.
Morrer doente vai para o inferno, gente? Depende, né? Se não se acertou. Então, se ele morre ali, para onde ele iria? Se fosse hoje, com a graça de Deus, está doente, mas não se arrependeu, para onde a pessoa vai? Ela não vai para o céu. Agora, se ela estiver arrependida, servindo a Deus e morrer com a doença está no físico. Ela morre, foi salva. A doença não era o maior problema de Ezequias, era a vida espiritual dele que era ruim, destruída. E Deus deu a palavra: põe em ordem isso, acaba com isso. Ele pôs em ordem, Deus o curou e levantou. E ele voltou a praticar a palavra. Quando ele é curado, ele reconhece. Ele reconhece: Deus me castigou duramente. Esse duramente é em Isaías 38, 17, não precisa abrir não. Mas ele diz assim: olha, eis que para a minha paz eu estive em tão grande amargura. Não é a doença a amargura dele, é a correção de Deus que foi dura. Você está doente e espera a cura e vê Deus dar uma pancada? Esse é para a minha paz, eu estive em angústia. Mas Deus perdoou meus pecados, me ouviu, me abraçou amorosamente e me perdoou todos os pecados, jogou para trás, está andando com Deus agora. Diga amém. Qualquer coisa que a gente fizer, que esteja fora da palavra e for repreendido, como é que eu vou saber? A palavra vai repreender. Volta para a palavra. Não siga. Mas se em aflição, deixa Deus Deus pode nos castigar, o diabo é que não pode. Deus pode te afligir, o diabo não. O diabo fere, machuca e destrói. E Deus corrige para melhorar. Vamos ver um exemplo agora no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, no capítulo 13, primeiro livro de Reis. Infelizmente o exemplo que eu vou dar para você não teve um final legal não, foi bom não. O bom é quando tem um começo, até que seja ruim, mas que depois melhore, né? Mas esse aqui infelizmente começou mal, foi mal e terminou mal. Primeiro Reis 13, vai falar de um homem, de um rei chamado Jeroboão, que ele cometeu atos de idolatria. Ele estava aqui no governo dele, e ele não queria que o povo fosse ajudar, e era lá em Jerusalém que tinha que sacrificar a Deus. E aí, para não deixar o povo ir para lá, e se juntar a outro rei chamado Roboão, ele falou: não, se o povo começar a ir para lá, eles vão querer passar para lá, e vão acabar se agregando lá, e aí vão tirar o meu reinado. Como é que eu faço? Então eu vou criar um altar aqui, e eles adoram aqui, não precisa, era só em Jerusalém que podia adorar a Deus. Eu vou criar aí criou lá uma imagem, e disse para o povo: vocês vão adorar o Senhor aqui, para que ir tão longe? Para que ir lá em Jerusalém? Adora aqui mesmo. E adora aqui, a Deus, diante dessas imagens, fez e começou a adorar, criou sacerdotes mentirosos, tudo que a pessoa quiser fazer para dar errado, ela faz, né? Criou pessoa que agrada a ela, criou também. Criou pessoa que não era nem da linhagem de sacerdote, criou também. Para nossos dias hoje, você pode pegar uma pessoa que nem tem chamado para pregar e ser orientado por ela. O que vai acontecer? Um cego guiando o outro, vão cair os dois onde? Na cova. Como é que eu vou seguir uma pessoa que nem tem o chamado para aquilo? E ele pegou pessoas que não eram nem da linhagem de sacerdote e fez sacerdote. Pessoa que Deus não chamou. Aí botou: você é chamado. Tem um monte de gente fazendo isso, intitulando como se fosse, não é, fazendo se passar por ser, não é, imitando o que poderia ser, não é, e aí pôs sacerdote, vocês vão adorar aqui, servir a Deus aqui, botou lá. Aí ele faz o altar e vai sacrificar no altar. Deixa eu ler para você o versículo 1, 1 Reis 13, 1. E eis que um homem de Deus, olha a palavra que usei, e eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, onde ele estava. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar o incenso, que não era para fazer, que não tinha nada a ver com a palavra, Deus não mandou fazer aquilo ali. E o Jeroboão criou um altar para adorar. Vamos adorar aqui. Não era para fazer. Tem coisa que não é para ser, não é para ser. Aqui, se ele ouvisse a palavra, já tinha acalmado, resolvido. E o homem de Deus veio com a palavra. Irmãos, nós somos de Deus. Se é de Deus, tem que vir com a palavra. Não é ela, não me fala outra coisa. Não instrua uma pessoa fora da palavra, tem que ser dentro da palavra. Versículo 2. E chegou diante do altar, esse homem de Deus, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor. E disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Ele deu uma profecia dura,
Irmão, nem tudo que as pessoas fazem e chamam de obra de Deus é de Deus. E se Deus falar contra, é contra mesmo. Se Deus mostrar que não é, não é mesmo. Ah, mas é bonitinho. O altar deve ter ficado mais bonito que o de Deus. Ele deve ter feito uma festa mais bonita, porque tudo que é desorganizado, o mundo tenta impactar. Mas não adianta, Deus não estava lá. E criou e está lá, vem o homem de Deus e dá uma profecia. Ó, vai ser queimado todos os profetas falsos aqui nesse altar. E falou mais, 3. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei Jeroboão a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai dele. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou e não podia tornar a trazer assim. Diga amém. Olha o que é, a pessoa se pôr contra a palavra e agir. Vai começar a ser punido. Quando o homem de Deus, não fala o nome desse homem aqui. Quem era o homem de Deus? Não dá o nome do profeta. Ele deu a palavra e disse: olha, esse altar vai ser queimado. Aí os desobedientes, esse altar não é de Deus? Nem, volto a dizer para você, nem tudo que tem nome de obra de Deus é obra de Deus. A obra de Deus tem que estar de acordo com o que, gente? Palavra. Se não tiver, não tem nada a ver. Se o que eu fizer está fora da palavra, então não tem nada da palavra. E Deus condenou o altar, condenou aquele local. Se fosse hoje, condenou aquela igreja. Se fosse hoje, pela desobediência, foi condenada a igreja. Está condenada, porque está fora da palavra. O que o Jeroboão faz? O que? Condenar meu altar? Aí estendeu a mão e disse: pega esse cara, pega esse profeta. Quando ele estendeu, a mão dele secou, ficou estendido, não voltava mais, a mão travou. Já era uma prova para ele que Deus estava ali. O que ele faz? O Jeroboão, versículo 5. É isso? 5. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. Diga amém? Ele deu um sinal que o altar se fenderia. Aconteceu. O rei manda pegar ele. Quando estende a mão, seca a mão do rei. O que o rei faz? Pelo amor de Deus, ora por mim. Falou para o homem de Deus: ora por mim, ó Senhor. Eu desprezei essa palavra, era de Deus. Nunca despreze a palavra. Ora por mim, foi um erro meu. Vamos trazer mais um exemplo para nós. Toda vez que você entender e perceber que você desprezou a palavra, se arrependa e volta logo. Se está escrito lá, volta logo. Deus, o Senhor me perdoa. Pode falar direto com o Senhor agora. Fala direto com o Espírito Santo. Deus, eu traí tua confiança, eu deixei a tua palavra, o Senhor me perdoa. Na hora, ele pediu perdão e falou para o homem: ora por mim, para minha mão voltar, não está voltando, pelo amor de Deus, faz oração a Deus aí. O que aconteceu? Ele foi lá e orou, e a mão voltou perfeitamente, foi restituída, curada, arrependeu, está curado. Diga amém? Foi uma punição para ele. Agora que vem a parte triste. Versículo 7. O rei foi curado, a mão foi e voltou. O homem de Deus adiante dele. Os sinais que o homem de Deus falou se cumpriu. Versículo 7. E o rei, Jeroboão, disse ao homem de Deus: vem comigo a casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Diga amém? Irmão, cuidado com tudo que vier na tua mão. Você examina se não vai desagradar quem? Senhor, a palavra. Ele está lá, ele é homem de Deus, ele deu o sinal, cumpriu, a mão estava seca, a mão voltou, o rei olhou para o homem de Deus e falou assim: homem de Deus, graças a Deus, obrigado, estou curado de volta, amém. Agora faz o seguinte, vamos até a minha casa, você descansar um pouco, e eu vou dar um presente para você. Não se venda por nada. Não se venda por nada, não se entregue por nada. Eu vou te dar um presente. Quem não gosta de presente, gosta, mas vai ter um preço. O preço do presente é desprezar a palavra. Versículo 8. Porém, olha o que acontece aí. O homem de Deus disse ao rei. Olha o que ele fala para o rei. Quando ele fala: vamos na minha casa, você vai comer lá e eu vou te dar um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão
nem beberia água neste lugar. Olha que palavra dura que deu para o homem. Porque assim, não é que eu não quero, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Diga glória a Deus. Irmãos, deu tudo certo? Deu. Ele diz assim para o rei: olha, ainda que você me desse a metade dos seus bens, eu não vou pegar nada, não vou comer nada. Por quê? Não é que eu não quero o presente, é que já foi proibido antes. Antes de eu vir para cá, Deus já sabia que você ia me ofertar isso. E Ele já me avisou: não coma pão, não beba água e nem volta para o mesmo caminho. Então, se eu fizer isso, eu já estou sabendo, é um erro consciente, eu vou desprezar a palavra. Deus já me avisou antes. É bom você ser avisado antes, que você não peca. E se pecar, consciente, né? Deus já avisou antes: ó, não vai para esse caminho não. Volta, eu vou insistir agora. Ó. Quantas vezes você falou para alguém e eu falei para alguém: não faz isso não, vai dar errado. Ele fez mesmo assim. Quantas vezes você orientou uma pessoa: meu amigo, espiritualmente você vai se meter numa enrascada, cuidado. Mas ele foi mesmo assim. Esse não, o homem de Deus, olha, ainda que você me desse metade dos teus bens aí, eu não faria, porque Deus me proibiu de tomar alguma coisa sua. Eu não quero nada. E eu nem voltar pelo meu caminho eu vou. Versículo 11 agora. Aí ele voltou para outro caminho, abandonou, acabou a história do rei, resolvida. Versículo 11. E morava em Betel um profeta, o quê? Você vai ter um problema para ele agora. Ó, ele despreza os bens do rei, diz que não vai para a casa dele, por quê? Porque Deus proibiu, mas era o rei. Aí ele sai dali e vai por outro caminho. Aí diz o versículo 11. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho, e contou-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. Então o filho desse profeta foi lá e chegou para ele: pai, o senhor não sabe o que aconteceu, veio um homem lá, um profeta, falou com o altar, a mão do rei secou, depois voltou, e ele deu uma profecia, aconteceu lá uns sinais, coisa fora do comum. Versículo 12. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse o velho profeta, né? Vem comigo a casa e faz o quê? Você acha que o que Deus proibiu ontem, Ele vai mudar hoje? Não vai. Que Ele falou não ontem, não hoje. Ele não falou que era por causa do rei. Você não come nada lá, não entra na casa de ninguém lá, e ao embora, não vem nem para o meu caminho, não era fazer nada. Esse o profeta agora correu atrás dele. Olha que malignidade que o diabo preparou para esse rapaz. Correu um profeta. Quem está vindo profeta? Chegou e disse: você é o homem que teve em Betel? Sou. Ele disse: então vem comigo à minha casa e come pão. Versículo 16. Porém ele disse, o homem de Deus: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Ele foi lá e confirmou tudo que ele falou para o rei Jeroboão. Olha, não posso ir na tua casa, não é que eu não quero ir, eu não posso. Entenda, é como se fosse assim: olha, não é que eu não gosto de você, não é que eu não gosto da tua família, não é que eu não gosto dessa terra, não é que eu não quero, que eu não estou com fome, é que eu não posso ir porque Deus falou não. Não é que eu não quero ir lá, é que Deus falou para não ir, pronto, ponto final. Então, se é Deus, fala com Ele. Se Ele mudar, Ele fala comigo. Ele tem que falar comigo. Versículo 18. E ele, aí é o profeta velho, e ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. Ixi, ele falou o que aí? E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. O que está escrito na frente agora? Olha que demônio, olha que Satanás.
Irmão, o que o diabo não faz para destruir uma pessoa? Creia na Bíblia. Esse homem era um profeta velho, e ele chegou a mentir. Ele mentiu para enganar o cara. Ele chegou e disse, não, vão na minha casa comer pão. O rapaz repetiu toda a história, não posso ir, Deus não quer que eu vá, não tem problema nenhum contra o Senhor, nem contra Betel, nem contra esse lugar, nem contra a fome, não é nada disso. É que Deus proibiu, então eu tenho que obedecer a palavra, eu não posso ir. Eu não vou, vai dar problema. Se eu for, vai dar problema. Para quem? Para mim, porque eu sei, você não sabe. E o homem? Aí apelou e disse, eu também sou profeta. Não, mas não tem gente que fala isso, eu também sou de Deus. Eu também tenho o Espírito Santo. E daí? Você pode ter o Espírito Santo, eu posso ter, mas a palavra é a palavra. Não, mas eu oro, eu tenho revelação. Tá bom, mas a tua revelação não vai passar por cima da palavra. Mas Deus falou essa noite, mas não falou na Bíblia, caramba. Tem que ficar na palavra. Mas Deus mostrou que não tem problema, mas aqui Ele falou para mim, não, é não. E insistiu e disse, olha, eu também sou profeta. E um anjo falou, o que o Paulo falou? Paulo falou sobre esse anjo. Ainda que um anjo viesse do céu e anunciasse outro evangelho, ele já tinha evangelho, e anunciasse outro evangelho, o que seria esse anjo? Anátema, amaldiçoa, esse é um anjo amaldiçoado, não é anjo, não é um demônio. Então o profeta tinha que ter dito o seguinte, olha, se o anjo falou com o senhor, então esse anjo aí é problema seu. Mas ele não está falando de acordo com o que Deus falou. Quando eu saí de lá, eu saí com uma missão para nós. Você aceitou Jesus, você tem uma missão, praticar a palavra, não deixa ninguém mudar. Não deixa ninguém mudar. Fica na palavra até o fim. Um anjo falou que é para você vir e voltar comigo. E o anjo falou pela palavra do Senhor. Isso é tudo mentira. O anjo falou pela palavra, mas mudou a Bíblia. Mentira do anjo, é mentira da pessoa. Esse profeta mentiu. Um profeta não pode mentir, ele mentiu. E volta comigo para casa e come pão e bebe água. Porém, está mentindo. Não crê em outra coisa, não sei a palavra. Aí vem o problema agora, 19. E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Diga amém? Desobediência. Ele desobedeceu a palavra. Ele foi fazer o que Deus tinha orientado, não faça, e foi lá e voltou. Ah, tá bom, se é Deus, se é o anjo, peraí, que anjo? Se é o pastor, que pastor? Se é a irmã ungida, que irmã ungida? Se é a pessoa que tem 20 anos de igreja, que 20 anos de igreja? Que é a pessoa de 50, que 50 anos de igreja? A Bíblia é a palavra. Mas como que eu vou fazer um negócio que a palavra está dizendo não? Não vai fazer, não vai ser, está amarrado em nome de Jesus. Tem gente apagando, assim, deve ter corretivo espiritual para ele. Apaga uns trechos da Bíblia e para ele não tem na Bíblia dele aquilo lá. Apaga aquele trecho que não vale. Tira essa parte, não vale. Está lá, os mandamentos da palavra estão lá. O que ele fez? Voltou para casa, tranquilo, sentou lá e comeu, junto com o profeta velho, enganado. Versículo 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra veio ao profeta que o tinha feito voltar. Então, o que aconteceu nesse profeta? Deus estava provando esse profeta novo. Não tem outra explicação. Deus estava provando ele. Se uma pessoa mentir para você e você acreditar, Deus está te provando, para você poder não cair nessas armadilhas. A gente leu aquele dia, lembra, Deuteronômio? Se um profeta fizesse sinais, prodígio, no meio de vós, e depois falar para você fazer coisa errada, não siga ele, está lá, a gente leu. Não dê ouvido a esse profeta. Ah, mas é profeta, é nome, e é profeta também, mas está mentindo. Quando ele está comendo lá na casa do profeta velho, batendo um papo, e não sei o quê, você contando as histórias deles. Versículo 21. E clamou ao homem de Deus, a palavra veio, né? Que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste, o que, gente? Rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Diga amém? Olha que coisa triste. Olha o que aconteceu com ele, porque você desprezou a palavra. Deus mudou, não. Quem despreza a palavra, diz a Bíblia, que a pessoa vai perecer. Ele vai pagar com a vida dele a desobediência. Teve gente que já pagou também. Pastor, não vou pagar não, então sai logo. E eu não vou pagar na desobediência, então tem que voltar logo para a palavra, não importa o que a gente tenha feito, é fora da palavra, você põe diante do Senhor, resolva hoje.
Eu saí da palavra, resolve agora. Eu sei que eu traí o Senhor, já fala com ele hoje. Não deixa para amanhã, que deixar para amanhã é a atitude de quem não vai cumprir, não vai obedecer, não vai fazer e vai continuar errado. Mais um versículo, 24. É 23, né? Sucedeu que, depois que comeu pão, depois que bebeu água, albardou ele o seu jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho, e fez o que, gente? E o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. O que é melhor fazer? Obedecer a palavra. Aquele homem que fez tantos sinais, tantas coisas, tem gente que fez tanta coisa, pastor, eu ajudei, falei isso no culto anterior, eu já ajudei tanta gente, Deus não vai olhar para isso. Eu já dei até dinheiro para outro, Deus não vai olhar para isso. Eu já paguei conta dos outros, Deus não vai olhar para isso. Ele vai olhar? Não vai. Ele quer que você pratique a palavra. Eu já ajudei pessoas de madrugada, eu já levei pessoas nos hospitais. Tá bom, mas tem que praticar a palavra. Ele fez os sinais, deu a palavra certíssima, falou o que Deus queria que fizesse, mas depois ele desprezou a palavra. Não despreza nunca. Fica na palavra hoje e sempre. Para finalizar, vamos no Salmo de novo. Agora é o 139, versículo 23. Vamos lá, a gente termina aqui. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me, olha o que ele pede. E conhece os meus pensamentos. Tem tradução aqui, ó. E veja se existe alguma coisa lá dentro. Deus, sonda e conhece o meu coração. Prova e conhece meus pensamentos. Fala para Deus, Deus, o Senhor sabe o que eu penso. O Senhor sabe que dentro do meu coração, o Senhor pode provar meu coração. Ele provou o coração do profeta, falhou. Se provar o seu, não falha. E se a gente é colocado diante de uma situação para decidir para o certo ou o errado, é uma prova para você. Eu estou aqui, eu posso fazer isso ou isso. Você fez o errado, você não passou na prova. Veio a oportunidade errada, você fez a errada, não passou na prova. Não, eu estava diante de uma situação desafiadora. Aí Deus põe no coração que o certo era isso. Você foi pela Bíblia, pela palavra e fez, você passou na prova. Fui testado, passei. Fui aprovado por Deus. Aqui ele diz, sonda e conhece meu coração. Prova e conhece meus pensamentos. 24. E vê se há em mim algum caminho mal. Olha para dentro de mim, está dizendo. Tem que orar isso para sempre. Deus, sonda e me conhece e vê se há em mim. Eu tenho liberdade para olhar e ver, não com os meus olhos, com os teus, vê se há em mim algum caminho, qualquer um, algum caminho que não te agrada, um caminho que está fora da palavra, era esse lá, eu estou me entregando para o caminho errado, estou deixando de fazer o que eu preciso fazer, estou deixando de obedecer a palavra, tem alguma coisa em mim que não seja certa? Aí no final ele diz, e guia-me pelo caminho certo ou eterno. Se tiver alguma coisa, então o Senhor me ajude a andar no caminho certo. Se tiver alguma coisa errada, me leva para o caminho que seja certo. Diga amém. Recado de hoje. Se Deus repreende, aflige, castiga, é porque Ele quer fazer o bem. E na aflição, o que o salmista falou? Eu descobri que eu estava errado. O profeta novo perdeu a vida, não perde a sua nunca. Não se entrega ao inimigo jamais. Mas como é que eu vou saber? Deus, o Senhor conhece tudo. Sonda e conhece meu coração. E se houver alguma coisa, o Senhor tira hoje, que eu quero viver e vencer. Diga amém? Vamos agradecer a Ele? Feche os olhos.